Que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Júlio Malema, líder do Partido Sul-Africano, IFF, manda Daniel Chapo reconhecer a sua derrota e acabar com as matanças que acontecem em Moçambique. Tudo isso e muito mais acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família. O Júlio Malema teve recentemente com o Venâncio Mondlane, se encontrou com o Venâncio Mondlane. E nisso, meu irmão, é pancada. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo e comenta. Deixa aquele like maroto, deixa dislike, não curtir, comente bastante que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Querem ver suas opiniões, que isso nos ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos esses ladrões que andam a roubar o dinheiro público. You ready? E esses autoritários que pensam que o país é deles. You ready? Sim, então sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, como eu te falei no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. O Júlio Malema, líder do Partido Sul-Africano, IFF, simplesmente mandou recado, ameaçou Daniel Chapo para que o mesmo venha a público reconhecer a sua derrota e que pare com as matanças do povo moçambicano. J Privado, como assim? Olha aqui, ó. O presidente eleito pelo povo moçambicano, de nome Venâncio Mondlane, esteve reunido com Júlio Célio Malema, líder do IFF na República da África do Sul, no domingo, onde abordaram vários assuntos relacionados com a política nos seus países e na região. Reagindo através da sua página oficial X, Júlio Malema disse que, abre aspas, tive o privilégio de partilhar uma relação com meu irmão, o estimado presidente do povo moçambicano, de nome o senhor Venâncio Mondlane. No encontro, forneceu-me uma compreensão abrangente da situação atual do terreno, fecha aspas. Prosseguindo, Malema escreveu que nenhuma quantidade de brutalidade ou violência estatal jamais suprirá a vontade inabalável do povo. O governo de Moçambique deve pôr fim à matança de vidas de inocentes e reconhecer a sua derrota. A luta continua, né? Escreveu assim Malema, acrescentando. Lembre-se que nos últimos dias, Mondlane vem reunindo com diferentes líderes regionais, tendo estado em Botsuana, Angola, onde seria barrado pelo governo do MPLA. E ontem esteve com Júlio Malema, um frenético opositor do governo do Hank, que um dia fez parte. Fonte Integrity, né, família? J Privado, o que tens a dizer? Olha, esses apoios são bons, é importante. Né? O mundo todo tem que saber, né, como é que fala, as lutas e realmente que favorecem o povo moçambicano, o povo angolano, o povo sul-africano ou o povo africano no seu todo, tá a entender? Nós não devemos deixar que autoritários, ditadores, certo? Que acham que o país é do pai deles, as instituições de certos países é dos pais deles, vêm a público simplesmente matar o povo para simplesmente defender os interesses desses mesmos partidos. É lamentável. É lamentável. Várias outras pessoas já vieram a público comentar sobre essa situação. O Daniel Chapo não lhe falta oportunidade de reunir com o Venâncio Mondlane. Tá a entender? Não lhe falta. O comentário que se dizia era, mas Venâncio Mondlane não está em Moçambique, regressou em Moçambique. Tentaram o assassinar ainda assim. Tentaram o assassinar. Por isso que o Venâncio Mondlane está a sair aí para o mundo afora, né, conversar com líderes políticos que são, como é que fala, são vistos como esperança nos seus respectivos países. E com certeza o Júlio Malema, o líder do IFF, é um deles na África do Sul. Tá entendendo? Ele faz oposição ferrenha ao ao desgoverno da Hank também. Hank também merece cair. Tanto Hank, MPLA, Frelimo, e na África do Sul é qual? Na África do Sul não, na Namíbia, eu acho que é SWAPO, se não estou em erro. São partidos que têm essa ligação, são gêmeos siameses. E é basicamente isso. Agora, quem também comentou recentemente sobre a situação, sobre essas falas de Venâncio Mondlane, sobre essas reuniões que Venâncio Mondlane tem tido, que até os acadêmicos estão aqui a público a criticar o próprio Venâncio Mondlane, porque de uma forma ou outra isso causa como é que fala? Uma certa raiva aos partidos que desgovernam os seus próprios países. Essas reuniões que o Venâncio Mondlane tem mantido com líderes políticos, está a entender? E eu fui o Dinis Tivani, que veio a público simplesmente defender o seu líder de nome Venâncio Mondlane. Vamos ouvir aqui, por favor. Eu vi que
há um académico que chama atenção a um determinado candidato presidencial que quer exercer a política sem responsabilidade e acredita que é por sua via que uma série de irresponsabilidades de cidadãos são cometidas. Deixa eu dizer isto de uma forma um pouco assim às pressas, mas que vai servir, penso que vai servir. Eu sou peregrino de uma opinião muito simples em relação aos académicos ou os ditos intelectuais daqui de Moçambique, que é o seguinte: a academia em Moçambique falhou por completo. Isto tem que estar claro. A academia falhou. E por que eu digo isto? Eu começo até por definir aquilo que eu entendo ser a universidade. Para mim, a universidade é o instituto que deveria produzir conhecimento e dotar também de conhecimento e habilidades aos cidadãos para o progresso ou para a emancipação do cidadão, de modo a que ele possa entender melhor todo o contexto que está à sua volta e poder reagir de forma a, podemos assim dizer, crescer, melhorar, progredir o país. Então, como é que uma universidade ela coloca os seus desafios? Como é que uma universidade leva a cabo o seu plano de ação? Isso tem a ver também com o contexto em que ela está. Uma universidade em Moçambique tem que debelar os problemas de Moçambique. Uma universidade em Moçambique não há de ter não vai perseguir os mesmos fins que uma universidade nos Estados Unidos. Portanto, nós aqui em Moçambique temos uma série de desafios, desde o início da nossa primeira república, podemos assim dizer, não é? Com a independência de Moçambique, nós tivemos uma série de desafios. E era tarefa dos intelectuais, dos académicos, perceberem como é que Moçambique estava naquela altura, projetarem o Moçambique que hoje está, a fim de evitarem toda e qualquer inabilitação política, inabilitação econômica, inabilitação social, cultural, por aí em diante. Porque nós, na verdade, somos uma verdadeira catástrofe. Somos um exemplo de uma não-república, de uma não-nação, de um não-Estado. Então, cabia aos intelectuais, os académicos de então, produzirem conhecimento, orientarem a universidade para que ela produzisse conhecimento, para que o nosso país não estivesse mergulhado no descalabro que hoje ela se apresenta. E não é isso que os académicos fazem. E continuam, desde 1965 até os dias de hoje, a resolver não problemas, podemos assim dizer, a olharem para consequências e não para causas, a olharem para as vítimas como se fossem os vitimizadores, a olharem para aqueles que são a consequência. Estou aqui a repetir, desculpa, não é? Estou a falar aqui do povo, eu gosto muito dessa expressão, não é? Como a razão dos problemas que Moçambique tem. E não é isso. Eu fico frustrado quando vejo os nossos académicos a não atacar os problemas de facto, não é? E a universidade era suficiente, podemos assim dizer, para ela levar a cabo esta emancipação a que eu referi. Portanto, nós temos vamos lá, de uma maneira muito clara sobre o problema que nós vivemos hoje, e parece-me que os académicos estão a ter muita dificuldade de atacar o problema, de dizerem as coisas como elas são. Nós estamos numa situação de não-Estado. Quando dizemos não-Estado, é a população que foi entregue à sua sorte. Eu posso recuperar até uma expressão de um texto do Matias Júnior, do canal de Moçambique. Ele disse que Moçambique é o único país onde é o cidadão que vai atrás do terreno, constrói a casa, faz rua, coloca água, coloca energia, coloca dados, quer dizer, e depois é o Estado que vai lá cobrar impostos. Depois é o Estado que vai tirar benefícios do fato de aquele bairro, de aquela construção ter existido, porque depois quer cobrar imposto predial e por aí em diante. Isto aqui é uma verdadeira inversão daquilo que é o funcionamento do contrato social. Não é assim que o Estado tem. Eu vou buscar um outro exemplo de questões que nós vivemos todos os dias. Nós estamos há cerca de 12 anos, ou um pouco mais, em que nós temos raptos e não temos um único
mandante. Não temos uma única investigação que começou do princípio ao fim. Isto significa o quê? Significa que as pessoas têm estado a ser violentadas e nós sabemos que são polícias, que são indivíduos que vestem a capa de polícias, que fazem exatamente esses atos macabros, esses atos hediondos. E quando a população, quando o povo vai pedir apoio a esta mesma polícia, ela não recebe, ou ela não tem segurança. Não existe Estado. Nós estamos numa situação, meus caros, em que a população, o povo moçambicano, tem sido encurralado. Há uma teoria que se diz por aí. Agora estamos a entrar já para a questão da solução, que é a solução que a população está a encontrar. Há uma teoria muito famosa que diz assim: nunca encurrales alguém ao ponto de ele não ter uma saída, pois de outro modo ele vai acabar por se virar contra si. Meta um gato num quarto e começa a açoitá-lo. Há de ver que ele vai fugir, e quando ele perceber que não tem mais nenhum local para fugir, ele vai virar contra si e vai te atacar. É a mesma situação que a nossa população vem tendo há quase 50 anos. Vem procurando soluções para todos os problemas que tem, e cada vez mais ele é encurralado. Ele é fechado às portas. Nós tivemos recentemente uma eleição, meus caros. A saída que o povo moçambicano encontrou foi dizer: eu quero que haja alternância de poder. É assim que o povo moçambicano votou. E os académicos não podem esquecer disto. Não podem continuar a atacar aquele que é a solução. Não podem atacar aquele que não é o problema. E o problema não é este candidato presidencial que referiram, que este académico referiu. O problema é destes que vivem encurralando a população por uma situação em que ela já não tem mais espaço para fugir. Vocês têm que parar com isso. Parem de ver problemas onde não há. Ataquem o problema. Qual é o problema de dizerem que o problema deste Moçambique é a Frelimo? Eu não entendo isso. Porque os académicos têm tanta dificuldade de encontrar uma solução tão simples e produzir conhecimento, gerar alternação da mentalidade dos moçambicanos para esse desiderato, que é a alternância do poder, que é o fim da Frelimo a governar. O Chapo já veio há pouco tempo a entregar o seu programa dos 100 dias. Qualquer pessoa de inteligência mediana consegue perceber que aquele plano de 100 dias, na verdade, são resquícios de programas ou de planos de planos de governação do anterior executivo. São as últimas etapas dos vários ministérios e ele foi buscando, não é? Assim, de forma atabalhoada, e disse que eram ações de 100 dias. Qualquer pessoa pode perceber que aquilo não é um programa de 100 dias, porque um programa genuíno de 100 dias é um programa de 100 dias é uma espécie de princípios. E não temos ali princípios, ninguém percebe um norte naquele grupo de medidas que ele traçou. Então nós, mais uma vez, não vamos ter revolução, não vamos ter progresso com o Daniel Chapo, nem com a Frelimo continuando. E os académicos sabem disso. Então, este povo já foi encurralado até o máximo. E a forma como ele encontra para reagir, para contornar essa dor, essa opressão, não é? É destas várias formas. Então vocês têm que parar de encontrar o problema no povo, na reação do povo. Eu vou contar um último episódio. Este capítulo vai sair agora, na página de Engenheiro Venâncio. Nós visitamos Chibuto. Uma população que estava tranquila no seu território. Houve uma ideia de colocar lá uma empresa que faz exploração de areias pesadas. Tiraram as pessoas, tiraram casas, tiraram terrenos. Tiraram as árvores que davam-lhes fruto, davam dinheiro em lenha, conseguiam fazer bebidas e por aí em diante. Tiraram as campas. Portanto, tiraram todo o equilíbrio. E prometeram que iam dar casas, iam dar terrenos, iam dar indemnizações por aí em diante. E levaram o dinheiro, vamos supor assim, uma família que tinha sido prometida cerca de 4 milhões de meticais. Deram 200 mil meticais. E vocês acham que estas pessoas não iam fazer a manifestação depois delas terem, veja bem, foram enganadas há muito tempo e mesmo assim elas esperaram pelo momento certo e foram depositar o voto na urna a pensar que existiria alternância. E não houve porque a Frelimo fez fraude. Acham que essas pessoas não vão se manifestar? Queriam que elas continuassem serenas. E acham que é o Venâncio que foi roubar lá as pessoas. É o Venâncio que vai dizer: olha, não se manifestem, continuem a ser roubados, continuem a ser vigarizados pela Frelimo, mas não se manifestem, não façam absolutamente nada. Acho que é o momento dos académicos pararem, não é? De ser... Eu vou usar uma expressão grave mesmo, mas é assim que eu vou terminar este vídeo. Está na hora dos académicos pararem de ser covardes. Parem de ser covardes, por favor. É vergonha isso, pá. Parem de ser covardes.